Amém. Glória a Deus. Lemos o capítulo inteiro de Atos, capítulo 2. E aí eu queria aproveitar, só ler um pouquinho do capítulo 3, para nós entrarmos na mensagem. No início do capítulo 3, que diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, porque no 8 vai dizer: e dando um salto, ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Podeis assentar. Nós estamos com essa missão de aprender Atos dos Apóstolos, e é um livro que cativa a gente a conhecer, porque ele fala justamente do início da igreja. Quando a igreja começa, quando Jesus sobe ao céu, é tanto que o início dele é justamente a ascensão de Jesus, é o exato momento em que Jesus sobe ao céu, mas também mostra algo bem interessante quando Jesus passa aqui aquele período de 40 dias após a ressurreição. E aí a gente vai ver algo interessante, porque Jesus vai dar a ordem aos seus discípulos, e eu falo ordem no sentido de requerer obediência, e eu sou curioso, e eu fico observando, à luz da palavra de Deus, alguns acontecimentos que partem do princípio da obediência. Jesus disse aos discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo e vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo a eles era assim: olha, vocês vão poder pregar o evangelho que vocês têm vivido e que vocês têm aprendido, mas só depois de vocês serem revestidos de poder e autoridade. Eu acho interessante esse princípio que Jesus aplica a eles, porque quando Jesus é crucificado, a primeira coisa que alguns discípulos vão fazer é sair. Eles não ficam em Jerusalém. E eu, curioso, às vezes eu fico imaginando por que de 12 um traiu, ficaram 11. Mas todas as vezes que a gente vai estudar acerca dos discípulos, você vai ver Pedro, você vai ver João, você vai ver Filipe pregando, mas você não vai ver mais os nomes dos outros discípulos. E eu fico curioso, irmãos, me perguntando por que os demais não aparecem. Será que eles não têm uma história para contar? Eles não pregaram o evangelho? O que eles fizeram não foi relevante? Porque eu creio que foi relevante. Mas eu olho o princípio da obediência à palavra de Deus. Às vezes nós não vamos mais longe por causa do princípio da obediência. Às vezes nós não recebemos mais bênçãos por causa do princípio da obediência. O Senhor tem bênçãos sem medidas. Então, logo, Ele tem bênçãos sem medidas para todas as pessoas. A oportunidade é para todos. Desde aqueles dias até hoje, a oportunidade que Deus dá é para todas as pessoas. Sabe? Não tem assim como ser: ah, não, vou pegar um grupo de cá, vai ser melhor, e o de cá vai ser pior. O de cá eu vou... Não existe isso. A Bíblia vai falar para nós assim, que Deus vai dar dons às pessoas. Agora, na caminhada, o Senhor vai observar que o quê? Que uns têm capacidade de ter mais do que outros. Lembra dos talentos que Jesus falou dos talentos? Deu 1 para um, 2 para outro, 5 para outros.
Aí o que recebeu um só, fez o quê? Ficou com medo e escondeu. Os demais multiplicaram. Multiplicaram. Então você vê que existe dons e existe talento. Ou seja, a oportunidade é para todos. O Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas. Quando nós vemos a luz da palavra, e Pedro vai começar a explicar para as pessoas, dizendo assim, está se cumprindo no dia de Pentecostes o que foi anunciado pelo profeta Joel. Que Deus disse o quê? Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Algumas versões vai dizer assim, sobre toda a humanidade. E ele vai mais além, quando ele vai dizer assim que os jovens profetizarão. Ele vai dizer assim, os jovens eles vão fazer coisas que não é papel deles, seria papel dos idosos, mas eles vão fazer. Eles vão ter visões. Os jovens vão fazer coisas que não seria papel deles, seria papel dos jovens. Eles novamente sonharão. Deus está dizendo assim, olha, vai acontecer coisas sobrenaturais e inexplicáveis com a descida do Espírito Santo, e vocês não fazem ideia do poder e da autoridade que vai ser derramado. Irmãos, até hoje, tem muita gente que não sabe do privilégio de receber o Espírito Santo. Até hoje. E muitos ainda hoje ficam assombrados, como foi naqueles dias, quando vem alguém receber. Ainda hoje muitas pessoas ficam espantadas e algumas até com medo. Quando alguém recebe o Espírito Santo, elas ficam em choque. Meu Deus, como é isso? Como é isso? Porque o capítulo 1 vai começar mostrando para nós que Jesus dá uma ordem deles, que é para eles esperar. Nós somos a geração que não consegue esperar. Nós somos a geração imediatista. Nós somos a geração, vou usar um termo aqui, não se chateie nem fique com raiva, mas nós somos a geração miojo, queremos que seja tudo instantâneo. E quando demora, fica com raiva. Deus não gosta de mim, não. Deus não se importa comigo, não. Ah, todo mundo é bem sucedido, menos eu. A gente ouve essas coisas, irmãos. A gente ouve essas coisas, parecendo que Deus está fazendo acepção de pessoas. E Deus não está fazendo acepção de pessoas. O que Deus nos dá são mandamentos. E o próprio Jesus vai dar aos discípulos, sabe o quê? Mandamentos. E mandamentos não é para olhar de longe, não. Mandamentos é para ser cumprido. Mas a maior dificuldade da nossa geração é obedecer. Dificuldade desde o Jardim do Éden até hoje é o quê? Obedecer. O povo sai do Egito. 40 anos, para aprender duas coisas. Irmão, Deus não ensinou, em 40 anos não ensinou nada diferente. Duas coisas, obedecer e depender. Nem Moisés aprendeu. Imagina nós, na nossa geração de hoje. Porque quando Deus disse a Moisés, ó Moisés, uma das provas que as pessoas são sacerdotes no Egito, elas andarem com cajado, é transformar o cajado em cobra. E Moisés joga o cajado no chão, vira uma cobra, e ele pega ela pela cauda e ele volta novamente a ser cajado. Mas os bruxos de lá, do Egito, fizeram a mesma coisa. Então, realmente ele agora é um sacerdote, ele agora tem autoridade espiritual. Ele provou para os egípcios que ele tinha autoridade espiritual. Mas quando eles chegam no deserto, Deus diz, Moisés, agora vai mudar tudo. Você vai ensinar esse povo que o poder não está no cajado, o poder está na palavra. Você vai ordenar que a rocha dê água, derrame água. O que é que Moisés faz? Ele bate com o que, irmãos? Com cajado. Foi o que aconteceu ali? Desobediência. Desobediência. Foi o que aconteceu naqueles dias.
Irmãos, o problema, novamente, chama-se desobediência. Deus disse o que a Moisés? Tu vai ver de longe, mas não vai entrar. Irmãos, se não tem obediência, as pessoas vão olhar de longe sem poder experimentar do Espírito Santo. Se não tem obediência, as pessoas vão olhar de longe a graça sendo derramada sem poder experimentar da graça na sua abundância. As pessoas vão olhar de longe o oceano da graça de Deus, sabe, sem poder dar um mergulho. O profeta diz, olha, tem gente se contentando com a graça nos tornozelos. Outros dizem, não, já está aqui na minha coxa, já está de bom tamanho. Ou diz, não, ó, já estou aqui com uma graça no peito, meu irmão, estou feliz da vida. E o profeta diz o quê? É preciso mergulhar. É preciso estar submerso na graça. Irmãos, a gente muitas vezes não tem, como diz a palavra, porque não sabe pedir, porque não sabe buscar. E às vezes para, como aquelas pessoas no meio do caminho paravam, para perseguir. Os sacerdotes daquela época, quando viram aqueles homens cheios de poder e de autoridade, eles começaram a perseguir. Perseguir. Enquanto eles perseguiam, Deus cumpria o quê? Promessa. Enquanto eles perseguiam, Deus ensinava aquele povo a importância de esperar. Enquanto eles andavam, eles aprendiam a importância e a missão de ser testemunha verdadeira, testemunha de Cristo. E ver a palavra de Deus sendo pregada desde Jerusalém até os confins da terra. Enquanto eles perseguiam, a Bíblia diz que a igreja orava. E quando a igreja orava, sabe o que era que acontecia? Tremor de terra, terremoto. Irmão, nunca mais a gente ouvia um tremor de terra porque a igreja orava. O que é que está faltando? Está faltando o que Jesus disse lá na igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. É o que está faltando. Porque, irmãos, tem gente achando assim, não, porque se eu não fizer, ninguém faz. Não, ó, só quem faz aqui sou eu, irmão, sai da lei do engano. Sabe por quê? Porque Judas traiu Jesus e a Bíblia diz que Judas foi o quê? Substituído. As pessoas são substituíveis. Se você não fizer, Deus vai levantar outro que faz. Se você não for, Deus vai levantar outro para ir. Se você não pregar, Deus vai levantar outro que prega. Se você não louvar, Deus vai levantar outro que louva. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, não ache que tudo gira em torno de você. Gira em torno de Cristo. Gira em torno de Cristo. A prova que gira em torno de Cristo, irmãos, é que Deus fez acontecer o dia de Pentecostes. Porque não gira em torno da gente. Quando Jesus volta para a casa do Pai, quem desce? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para quê? Para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É assim que acontece, irmãos. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Que coisas eram essas? A Bíblia diz. Eles estavam orando, eles estavam louvando, eles estavam estudando a palavra de Deus no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E hoje, por que a gente não vê acontecer de novo? E hoje, o que é que está faltando? Será que não está faltando capacitação? Porque os discípulos são capacitados a pregar com autoridade, e o milagre da união e o dom de língua se manifestaram naqueles dias. Eu lembro que ano passado, quando a Edmeia esteve aqui, ela falou algo bem interessante. Ela disse, imagina 3 anos, aqueles homens já conheciam a palavra de Deus no Antigo Testamento. Agora eles vão viver um intensivo de 3 anos com Cristo, vendo Ele colocar em prática e fazer milagres. E aí Jesus ainda diz assim, vocês ainda não estão prontos, esperai
a descida do Espírito Santo, porque quando ele descer, vocês que são a habitação deles, aí vocês vão ver o que é poder e o que é autoridade. Jesus vai dizer para ele de forma bem simples assim: olha, vocês farão obras ainda maiores. Cadê as obras, irmão? Cadê as obras maiores? Cadê as obras maiores da nossa geração? Ele estava tão cheio do Espírito Santo, irmãos, que a Bíblia vai dizer que em uma pregação 3.000 pessoas se convertem. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Cadê os pregadores da nossa geração cheios de poder e autoridade? O Espírito não mudou. O Espírito não mudou. A Bíblia diz: judeus de várias nações que estavam em Jerusalém para a festa ficaram maravilhados ao ouvir o evangelho da sua própria língua. Mas a nossa geração vive numa preocupação de ter que aprender outras línguas. Já prestaram atenção a isso? Que a nossa preocupação é até em aprender outras línguas para poder ser enviado. Mas a gente poderia começar, sabe onde? Aqui mesmo. Na rua que nós moramos, com as pessoas que nós conhecemos, quem sabe nas reuniões de famílias. Naqueles dias, a Bíblia diz que uns ficaram confusos e outros zombaram, pensando que os discípulos estavam bêbados. Se naqueles dias, irmãos, as pessoas ficaram dessa maneira, você acha que hoje vai ser diferente? Não. Não. Pedro pregou cheio do Espírito Santo. Tem gente querendo pregar porque acha que está na frente é ser destaque. Pedro pregou porque estava cheio do Espírito Santo, explicou que o evento era o cumprimento da profecia de Joel, e falou sobre Jesus, falou sobre sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Mas tem gente achando que só chegar na frente, pegar o microfone é suficiente. Irmãos, a gente tem a geração que se alguém chegar, ó, fulano de tal chegou aí, tem que dar oportunidade a ele. Se você disser assim, não, vai embora, nunca mais volta. É assim. Eu lembro de algumas pessoas que já fizeram isso aqui na igreja. Eu não sabia quem era, não sabia onde andava, eu não sabia o que fazia. E eu lembro que algumas passaram por aqui dizendo assim: ah, irmão, porque eu quero uma oportunidade. Eu digo: aqui não. Alguns irmãos lembram aqui, a Jó lembra de alguns nomes que passaram por aqui. Eu digo: aqui não. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele tem que trazer paz e calmaria quando alguém diz: eu quero fazer uso do púlpito. Sabe por quê? Esse púlpito aqui é de Cristo. É o altar do Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é ciumento. Imagina, irmãos. Imagina se ele vai aceitar qualquer pessoa. Não, você tem que estar o quê? Cheio. Tem que estar cheio. O convite, a conversão, lá no versículo 37 a 41, diz que a multidão aflita perguntou o que fazer. Pedro os instruiu a se arrependerem e serem batizados em nome de Jesus e receberem o dom do Espírito Santo. Às vezes a gente fala: ah, batismo é só... É como se fosse assim uma norma da igreja. É uma doutrina da igreja, é uma exigência da... Não, irmãos, é bíblico. É bíblico. Mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos: só o batismo puro
Não resolve. Porque está cheio de denominações aí achando que só batizar resolve. Não. O batismo é um dos passos que você dá. É uma das buscas que você faz. Paulo diz algo muito interessante. Paulo diz: até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E uma dessas caminhadas, um desses passos que nós damos é o passo do batismo. Mas tem o passo de vinde a mim, tem o passo do ir de fazer discípulo, tem o passo de se arrepender, tem o passo de se santificar todos os dias. Deus diz o quê? Sede santo, porque o vosso Deus sou santo. É uma caminhada. É uma caminhada, tem que ter amor ao próximo, tem que liberar perdão, sabe? Tem que ter amor. Os novos crentes se dedicavam ao ensino dos apóstolos, diz a Bíblia, a comunhão e as orações. Aí a gente está na igreja, às vezes intrigado, dentro da própria igreja com outro irmão. Cadê a comunhão? Cadê a comunhão? A Bíblia diz que eles compartilhavam tudo que tinham e viviam em unidade e alegria. E às vezes nós conhecemos pessoas que estão passando necessidade e não movemos a nossa mão. E não é fazer para se amostrar, não. Eles não faziam para se amostrar, não. A Bíblia vai citar poucos nomes, irmãos. A Bíblia vai citar poucos nomes que, sabe, que permitiram que os seus nomes fossem citados. A Bíblia fala de um homem chamado José, que os discípulos chamavam de Barnabé. A Bíblia vai dizer que ele era judeu de Cirene. Vai dizer que aquele homem vai vender tudo que ele tinha e ele vai com muito amor entregar aos discípulos, doar aos discípulos ali, para que eles pudessem dividir com aqueles que estavam em necessidade, a ponto de todos terem de acordo com o que necessitavam. Tem muita gente, irmãos, achando que o Senhor mudou e Deus não mudou. Só para vocês verem, no capítulo 4, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Só para vocês verem como funcionava a igreja primitiva. Mas hoje nós estamos muito diferentes. O Espírito Santo está disponível para todos, assim como estava naquele dia, está hoje. Porque o Espírito é o mesmo. Mas o pré-requisito, sabe o que é? Fé em Jesus. Crer que Jesus é o caminho. Arrependimento ainda se faz necessário. A primeira lição do discipulado, do nosso discipulado, é arrependimento e novo nascimento. Porque tudo começa com arrependimento. Mas sem esquecer de uma coisa, que a igreja de Cristo, ela anda em unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé do capítulo 3 e 4, ela é uma fé em ação. Não é só dizer que tem fé, é demonstrar. Não é só dizer que tem fé, é você demonstrar. O primeiro milagre, Pedro e João curam um paralítico à porta do templo, usando o nome de quem? De Jesus. Eu acho muito interessante, irmãos, porque aquele homem todos os dias era colocado ali para pedir esmolas. Sabe o que é que eles pedem a Pedro e João quando eles estão passando? Esmola. Eles não olham para dois homens de Deus e dizem assim: me dá a cura, me dá a salvação, me dá conhecimento, me dá graça. Não, ele pediu aquilo que ele estava acostumado a pedir. Ele pediu esmola. E eu acho interessante quando Pedro e João olham para ele, os dois fitam os olhos nele. E diz: olha, nós não temos nem prata e nem ouro. Mas eu fico imaginando a expectativa daquele homem assim: se vocês não têm prata nem ouro, vão me dar o quê?
Ou quem sabe, às vezes eu fico imaginando aquele homem pensando assim: se vocês não vão me dar nada, sai da frente que eu quero pedir outros. Às vezes eu fico imaginando, irmão, porque é o nosso dia a dia. Às vezes sermos arrogantes, às vezes sermos prepotentes, às vezes sermos ignorantes e mal educados. E ele olha para aqueles homens e diz: olha, o que nós temos, isso nós te damos. Pedro vai dizer assim: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, olha a fé em ação. Ele não apenas disse levanta e anda. A Bíblia diz que ele, com tanta fé que ele tinha, ele pega na mão daquele homem e diz: vem, levanta. Porque tem situações, irmãos, que a fé é sua, não é do outro não. Tem cura que é por causa da sua fé. Tem transformação que é por causa da sua fé. É a sua fé em ação. A fé de Pedro e de João em ação curou aquele homem no poder do nome de Jesus. Mas tem muita gente aí usando o nome de Jesus e não acontece nada. Fé em ação, irmãos. Não é apenas você dizer que tem fé, é você crer, é você demonstrar. O milagre não dependeu de dinheiro, mas sim da fé em Jesus Cristo. A importância ainda hoje nos nossos dias da fé. A Bíblia fala que eles entram no templo, mas eles não se contentam apenas em fazer aquele milagre. A Bíblia diz que eles entram e começam a pregar com ousadia. Irmão, só pode pregar com ousadia quem tem o conhecimento. Só pode pregar com ousadia quem tem poder e autoridade. Só pode pregar com ousadia quem tem fé que o milagre vai acontecer. Se você tiver alguma dúvida, nem vá. Nem vá. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa. E se eu orar e não acontecer nada? Eu já vi pessoas assim. Eu já vi pessoas, irmãos, que você chega no lugar e ela diz assim: eu não estou muito bem não, ora tu. E aí eu fico olhando assim: meu Deus, e a fé? Cadê a fé? Eu até brinco, eu sou da geração que a gente ouvia uma música que era 6 horas. 6 horas por mim. Aí tá cheio de crente de 6 horas hoje, irmão. Chega no lugar, diante da demonstração da fé em ação, diz o quê? 6 horas. Vocês que estão aqui, vocês oram por... Olha, vai lá, ora. Tu tem mais fé. Estou passando por uns problemas. Ó, tá uma batalha espiritual. É melhor você orar. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é, sabe? A gente está tão longe muitas vezes do Espírito Santo, que quando chega diante das circunstâncias, das provas, das dificuldades, da demonstração de colocar a fé em ação, nós não temos o poder e a autoridade que Pedro e João tiveram naquele dia, naquela porta chamada Formosa. O mesmo acontece na pregação do Evangelho. Quando diz: olha, a gente vai lá, mas se você for, você vai ser preso. Eu estou acompanhando alguns países, que eu não sei se vocês estão acompanhando. Nigéria, perseguição e morte de cristãos. O número está gigantesco. Agora já está também na Índia. Perseguição de cristãos, que não era nem visível isso. Mas hoje também a Índia já está se destacando como um local que está perseguindo os cristãos. E aí, não menos importante, China recentemente prendeu 14 líderes, pastores, e acusando eles de estarem desobedecendo as leis daqueles países. Segundo eles, o país é ateu e logo eles não permitem que pregue o Evangelho. Outra coisa lá que é proibido já de imediato: só pode pregar o Evangelho nos locais permitidos pelo Estado e tem que ser maior de 18 anos. Traduzindo, irmãos, a base está fragilizada.
o pilar, a base está fragilizado. Vamos para o nosso país. O pessoal entrou com uma lei e um pedido no STF recentemente, mês passado, salvo engano, para proibir, imagine aí, proibir igrejas e pastores auxiliares e orientarem os homossexuais que querem deixar as práticas. Sabe de quanto eles pediram a multa para a igreja que ajudar um homossexual a deixar o homossexualismo? 250 mil. A igreja pedindo pena de prisão para o líder que se dispor a ajudar um homossexual a deixar a prática homossexual. A gente às vezes está olhando lá fora, irmãos. Sabe o que significa dizer que vai ter novamente ameaça de prisão? Pessoas serão presas. Mas nós temos duas escolhas: pregar com ousadia, como a igreja primitiva pregava, ou ficar calado. Mas uma coisa é certa: a Bíblia diz que as pedras clamarão e dirão que eu sou o Senhor. Quando você não vai, o Senhor levanta outro. Perseguição vai ter, porque teve naqueles dias. Mas a coragem dos apóstolos em pregar, ainda que sejam levados à prisão pelo sinédrio daquela época, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A oposição teve naqueles dias e vamos ter nos dias atuais. Novamente, sabe o que é que o Senhor espera de mim e de você, nós que estamos aqui? Unidade. Unidade. A unidade dos cristãos se reuniam para orar e louvar a Deus por sua libertação. E a igreja, diz a Bíblia, a igreja crescia em número. Quanto mais eles batiam, mais a igreja crescia. Crescer, irmãos, orar. Deus respondeu a oração e o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, enchendo-os do Espírito Santo para que pudesse continuar a falar de Jesus com ousadia. Vamos ficar em pé para a gente ir para a nossa segunda parte? A igreja se une, todos que tinham bens vendiam para ajudar os necessitados. O que a igreja estava demonstrando naqueles dias era o poder do amor. O que a igreja de hoje está precisando demonstrar é o poder do amor, a unidade, a dedicação a Jesus. O que levou muitas pessoas a crerem naqueles dias foi ver a igreja se dedicando, a igreja demonstrando e colocando em prática o poder do amor. Amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só de forma bem rápida, 4 lições para você guardar para a sua vida pessoal. Lição número 1: obediência. É fundamental obedecer e confiar no tempo de Deus. Confie. Como os discípulos obedeceram ao esperar em Jerusalém, confie, obedeça. A segunda lição, irmãos, é a lição da capacitação. O Espírito Santo capacita e transforma vidas, permitindo viver o Evangelho em todos os aspectos, na sua totalidade. Ainda hoje. Quarta lição, testemunho. Temos que ter um bom testemunho. Irmãos, o testemunho, a sua vida, o seu dia a dia, fala mais do que a sua palavra. As pessoas estão de olho na gente e vocês não fazem ideia. Olha, as pessoas estão olhando o nosso comportamento, aonde você vai, viu? Como você se comporta numa fila de banco, numa fila de posto de saúde, numa fila de escola. As pessoas estão observando como você se comporta no trabalho. As pessoas estão observando a palavra que sai da sua boca quando alguém vem se aconselhar a você. Meu irmão, pensa em um povo que está sendo vigiado 24 horas, é o crente. E quando você fala algo que está todo mundo falando, mas porque é você que falou e diz assim, e não é crente. Testemunho, comece a testemunhar de Jesus no seu círculo de convivência, onde você está. Irmãos, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Quarto lugar. Quarta lição para a gente encerrar, unidade.
A verdadeira unidade cristã surge quando Jesus é o centro, resultando em uma força e uma coragem, mesmo em tempos de dificuldade. Irmão, mesmo em tempo de dificuldade, nós precisamos estar unidos. Mesmo em momento de luta, nós temos que estarmos unidos. União, meu irmão. União. A união é tão importante que a Bíblia diz assim: orai uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática como a igreja primitiva colocou. A primeira igreja primitiva, que começou no dia de Pentecostes, no primeiro culto, na primeira pregação, 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Na segunda pregação, a Bíblia diz que o número chegou a 5.000 pessoas. O Espírito Santo não mudou. A igreja é que tem mudado. O Espírito Santo não mudou. A igreja é que não tem cumprido essas lições de obediência, de capacitação, de testemunho e de unidade. Que o Senhor nos faça voltar ao início das primeiras obras e sermos novamente usados pelo Espírito Santo para a boa obra que o Senhor preparou. Amém? Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Nos ajuda, Pai, nos dá mais e mais ensinamento. Nos ensina a tua palavra, mas também nos ensina a colocarmos em prática para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.